Nossa reflexão hoje está baseada no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4 e versículo 4, onde lemos: Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Queremos mostrar, explicar, expor os significados restritos, específicos dessas três palavras. Elas ocorrem com frequência no Antigo Testamento, principalmente lá nos livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e nos Salmos. Então, muitas vezes fica assim confuso o leitor que não tem muita familiaridade com esses termos nas versões mais assim clássicas. Na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, geralmente tem uma espécie de paráfrase. Aqui na Nova Almeida Atualizada, que é bem próximo da Revista Atualizada, ocorrem também esses termos, a saber, lei, estatutos e juízos. Portanto, vamos ao entendimento de cada um desses termos. Lei aqui se refere especificamente aos 10 mandamentos, que é a súmula, o resumo da lei moral que Deus outorgou ao povo de Israel através de Moisés lá no Sinai. Aqui fala no Horebe, que é o mesmo local, no Monte Horebe, no Monte Sinai. Esse estatuto, ou melhor, esse resumo da lei moral, os 10 mandamentos, então lei aqui se refere aos 10 mandamentos, que no Novo Testamento o Senhor Jesus resumiu nos 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ele diz: quem pratica esses 2 mandamentos tem cumprido toda a lei e os profetas, quer dizer, toda a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então aqui está o resumo dessa lei moral, que Jesus ainda reforça. Portanto, tudo quanto vocês querem que as pessoas lhes façam, vocês devem fazer também a elas. O que é então estatutos? Estatutos referem-se a todas as leis, vamos dizer assim, uma espécie de leis complementares dos 10 mandamentos. Assim como existe a Constituição e existem as leis complementares e os códigos para a aplicação da Constituição, então os estatutos são o desdobramento desses 10 mandamentos, essas leis complementares que deveriam conduzir os relacionamentos, a convivência das pessoas, no sentido pessoal com o próximo, no sentido familiar, social. Então, é o que nós chamamos modernamente de Código Civil. É que esses estatutos regiam ali a vida social, pessoal, familiar e também a vida religiosa. Nesses estatutos haviam ali leis que mostravam como deveria ser o comportamento religioso dos sacerdotes, dos levitas e do povo em geral, em relação ao culto, à adoração. Então, esse é o estatuto do Código Civil, são as leis civis do Código Civil que regem a conduta tanto pessoal, familiar, social e religiosa do povo.
E juízos? Juízos tratam-se de todas as leis aplicadas no sentido de penal, a condenação. São as leis que tratavam de todos os casos litigiosos, seja do direito civil, do direito religioso, na conduta civil, religiosa. Então, quando um estatuto, uma lei, um princípio dos estatutos ali, desse Código Civil era violado, então tinha penalidade. E lá no tribunal, então, os juízes que iam julgar aquele litígio, aquela questão, se orientavam por essas leis do Código, que chama aqui de os juízos, que modernamente nós denominamos de o Código Penal. O que é o Código Penal? O Código Penal é aquele que trata das punições de violações dos direitos e obrigações que estão no Código Civil. E aqui, então, temos a lei, que são os 10 mandamentos, a Constituição moral que regia toda a nação, os estatutos, que são as leis complementares, os desdobramentos que regiam toda a conduta civil do povo, e os juízos que tratavam dos princípios e leis penais que eram aplicadas nos julgamentos em qualquer violação de um dos estatutos, das normas civis, né, que nós chamamos hoje de Código Civil. Portanto, aqui Deus está falando com o povo de Israel em Malaquias, que estava num estado de frieza espiritual, de decadência. Então, ele apela. Vocês devem lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi no Horebe, né, para todo Israel, e diz, a saber, estatutos e juízos, a lei, os estatutos e juízos. Isso é para que, quando você for ler as Escrituras, lembre-se que, quando ocorrer essa palavra lei, aqui estritamente falando, se refere aos 10 mandamentos. Estatutos, todos os desdobramentos, explicando os 10 mandamentos na aplicação geral na vida do povo. E tanto civil como religiosa. E juízos são as leis, o Código Penal, que tratava das punições pelas violações dos estatutos e dos 10 mandamentos.